Sabe, eu estava vindo ontem desse evento e foi muito legal. E eu estou liderando os jovens já fazem vários anos. Eu estou trabalhando com os jovens pelo menos há uns 15 anos. E liderando os jovens, esse ano vai fazer 10 anos já que eu lidero. E aí eu analisando, né, todos esses anos e as gerações que vai mudando, existe uma diferença muito grande. Eu estava pensando nisso, dessa geração atual para a geração de jovens antigas. O contraste assim, entre as gerações dos jovens é que essa é uma geração muito mais de boa. Tipo, por exemplo, quando a gente vai fazer um detalhe, né, que é um sintoma visível. A gente vai fazer alguma coisa e a gente fala assim, e aí quem está feliz? O pessoal fala, Eles não são muito de gritar, eles não são de se expressar, eles não são muito da bagunça, não. Eles não fazem ideia do que eram os jovens de 10 anos atrás. Não faz ideia. Eu não sei se tem jovens aqui da geração antiga, quando era ainda Somos Um, que o meu irmão liderava, não faz ideia do que era aqueles jovens no açude da chácara, descendo o morro abaixo, aquela coisa que até a gente se assustava. Assim. Enfim, eu pensando nisso, não, é preciso amar a geração, entender essa geração, que eles são diferentes, eles gostam. Isso tem notícias, é um negócio, estudo sociológico da sociedade e tal, né? Que essa geração, eles gostam mais de ficar em casa, é uma geração que prefere ir na igreja, eles preferem, né, tem outros interesses, não são muito das baladas, das drogas, na sua maioria. Porém, eu comecei a pensar nisso. Por quê, né? Por quê? O que tem de diferente? E comecei a pensar sobre as telas. Como as telas influenciaram tanto esses jovens. Eu trouxe para vocês uns dados do que mais de 4 horas de tela faz com a gente. Olha só, tem maior risco de ansiedade e depressão, traz um comportamento problemático, tem mais indicadores de TDAH, que você pode pesquisar depois, sono irregular, maior sedentarismo e um menor desempenho acadêmico. Certo? E aí, agora eu te pergunto, é só os jovens que têm acesso à tela? Não, todos nós temos acesso à tela. Então, esses resultados têm nos afetado também. E a sociedade mudou drasticamente com o avanço da tecnologia, de uma forma, eu posso dizer assim, massiva, em escalas que a gente não consegue nem imaginar. E atinge também a vida espiritual. E é aqui que eu quero entrar. Hoje eu quero falar com você sobre o tema, o tempo. Te devora ou te prepara? Eu vou denunciar aqui alguns sintomas dessa sociedade hoje imersa em telas. E você pode pensar sobre isso, se talvez eu não estou fazendo aqui uma denúncia real. Primeiro, o tempo parece que passa mais rápido. É ou não é verdade? Parece que o tempo está mais rápido. Outra coisa, hoje existe uma maior insatisfação com a vida. Ou seja, também existe essa maior comparação sobre o fracasso e o sucesso. Existe uma maior insatisfação com a vida, por quê? Porque nas telas a gente pode sempre se comparar com o outro. Também existe uma maior omissão sobre a vida, né? Que é aquela coisa de deixar tudo para depois, para depois. Também uma menor devoção na vida espiritual e uma menor resistência à disciplina na vida espiritual. Nós podemos ver isso. Como hoje as pessoas têm uma menor resistência na disciplina da vida espiritual. Como hoje em dia, a vida de oração das igrejas, ela é muito mais frágil. Então, sim, nós estamos vivendo sintomas resultantes de uma sociedade imersa
em telas. Eu não estou falando que a culpa está nas telas. Eu estou aqui demonizando as telas. Não estou fazendo isso. Eu só estou apontando um sintoma que nós precisamos ter consciência. Eclesiastes 3:1 está escrito assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Na Grécia Antiga, existiam duas personificações mitológicas sobre o tempo. Primeiro, Cronos. Eu já vou explicar um pouquinho melhor para você. Cronos. O que é o Cronos? Representava o tempo sequencial, quantitativo, cronológico, o tempo que pode ser medido, ou seja, é o relógio, é o calendário. É esse tempo aqui que a gente está, esse tempo que nós estamos presos. A data que você nasce, a data que você morre, essa sucessão dos dias. É dessa palavra do grego cronos que se originou a palavra em português. Cronologia, cronômetro, crônico. E na mitologia grega havia esse titã Cronos, que era associado ao tempo e à destruição. E esse titã grego da mitologia, ele devorava os filhos. Também tinha essa segunda personificação na mitologia grega, que era o Kairos. Kairos era outro personagem. Representava o tempo oportuno, o momento certo, a ocasião certa, a intervenção de Deus. Então, aqui a gente não está falando do tempo de duração, mas do ponto exato. Por exemplo, a hora certa de atirar uma flecha. Ou o momento exato de tomar uma decisão. E na mitologia, essa figura alegórica de Kairos era representada por um jovem de topete na frente. Imagina um topetão na frente, mas careca atrás. Porque essa figura mostrava que como uma oportunidade, que você, quando passasse, não tinha como pegar por trás. Passou, foi, a não ser que você pegasse de frente, na hora certa. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Por que essas duas figuras dessa mitologia da Grécia Antiga é importante para nós? O que isso tem a ver? Tem a ver porque o Novo Testamento é escrito em grego. E aqui eu quero ler com vocês Lucas 8:27. Está escrito assim: quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em alguma casa, mas nos sepulcros. Ok, beleza. Aqui a gente está lendo esse versículo em português, certo? Só que no original, a palavra tempo, fazia muito tempo. O escritor desse livro, Lucas, ele usa a palavra cronos. O que ele quer dizer? Ele está indicando somente o tempo, que fazia muito tempo. Talvez faziam alguns anos. Era um tempo do calendário. Agora, também no Novo Testamento, em Marcos, capítulo 1, versículo 15, a gente vê novamente a palavra tempo. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Se arrependam e creiam no Evangelho. Aqui o escritor de Marcos, que é João Marcos, ele não usa a palavra cronos do original, ele usa a palavra kairos. O tempo é chegado. Nós lemos em português a mesma palavra. Fazia muito tempo que ele era endemoniado. O tempo é chegado. Mas eram dois significados diferentes. Primeiro versículo, sobre o tempo cronológico dentro de um calendário. Segundo versículo, sobre o tempo oportuno. O tempo é chegado. Cronos é o tempo cronológico. O tempo cronológico, ele devora o vigor, a saúde. Ele te cansa, porque o tempo, ele te vence, porque ele leva à morte. Ou seja, você tem uma hora que nasce, você vai morrer em algum momento. Certo? Todos os dias a gente tem visto notícias de pessoas que morrem de alguma forma, um acidente repentino, ou uma doença. Meu Deus, quantas coisas têm acontecido. Então, o tempo cronos, ele devora. Por isso que nessa mitologia, Cronos devorava os seus filhos.
Mas Deus, que a gente pode associar aqui a Kairos, Ele está fora do tempo e da matéria. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele será para sempre. A palavra também diz que um dia, para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso na matéria, Deus não está preso ao tempo. Não é como se Ele viajasse de um tempo para o outro, mas Deus está em todo lugar, Ele está no todo. Amém? A palavra conta a história de uma mulher chamada Ana. Essa história aconteceu 1100 anos antes de Cristo. Ana foi uma mulher devota a Deus e ela tinha um sonho. Eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 1, versículo 2 em diante. Está escrito assim: ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia na cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, que era o marido de Ana, ele dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, sua rival, a provocava continuamente a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ok. Aqui a gente vê, Ana tinha um sonho, ela queria ter filhos, e ela era uma pessoa que acreditava em Deus, ela era devota a Deus, todo ano ela subia ao templo do Senhor. Vamos voltar. Cronos é o tempo que você está agora. Kairos é o tempo definitivo que pode mudar a tua história. Amém? Está comigo? Outro dia eu vi uma frase que dizia assim: tudo que nós compramos, nós não compramos com dinheiro, nós compramos com tempo. Alguém já viu essa frase? Tudo que a gente compra é com tempo. É o tempo que você trabalhou, é o tempo que você se especializou, é o tempo que você estudou para aquilo. A moeda que Deus usa não é o dinheiro, não é as obras, não é o quão bom você é. Não tem como você ter crédito no céu. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: não tem como ter crédito no céu. Mas a moeda que Deus usa é a fé. Você pede algo para Deus e Deus vai te pedir quanta fé você tem. É assim que funciona. Você pode ter um sonho muito grande. Deus não vai te pedir: olha, quantas coisas boas você já me fez. Vamos ver aqui se você tem crédito para eu te dar tudo isso. Não é assim que funciona. Ele vai pedir quanto de fé você tem. Mateus 17, 20, está escrito assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem com fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Nesse versículo, Jesus está falando sobre a fé, que ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. E um grão de mostarda, uma semente de mostarda, ela é muito pequenininha. Mas aqui, nós não estamos falando sobre, então é só ter fé, eu posso ter uma fé pequenininha. Senhor, eu meio que acredito que o Senhor pode me curar.
Eu meio que acredito que o Senhor pode me tirar dessa situação que é impossível. Nós não estamos falando disso. Vamos voltar para o versículo, que às vezes, sabe, às vezes, nós como cristãos, a gente não tem que saber das palavras do original, do grego, do hebraico. Às vezes a gente tem que saber o português. Olha para a pessoa do teu lado e diga, às vezes é o português. Olha só, Jesus disse assim, ó, se tiverem fé, como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda que cresce e se multiplica. É por isso que Jesus depois fala ali do grãozinho de mostarda. Olha como cresce. Vira uma árvore onde todos os passarinhos se abrigam. Porque essa é a fé, ela tem que crescer. A fé tem que crescer. Existem níveis de fé, sim. Começa com o grão de mostarda, mas você precisa elevar. A fé precisa ser exercitada, assim como qualquer outra coisa. Aqui você viu hoje o louvor. A voz, ela é um músculo. Ela é como um músculo do teu corpo. Para você ficar mais forte, você tem que exercitar. A voz, para você alcançar tons mais altos, você tem que exercitar. A fé, para você mover montanhas, você tem que exercitar. Diga comigo, nós temos que ter consciência sobre crescer na fé. Nós como igreja, toda igreja precisa ter consciência de que nós temos que crescer. E aí você pode me perguntar, então, como eu posso ter fé? Como eu posso adquirir fé? Romanos 10:17, está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Você pode dizer, não, é que eu sou meio cético mesmo, Dani, eu não sou assim da emoção. Tudo bem. A fé vem pelo ouvir a palavra. Olha para a pessoa do teu lado, diga, investindo tempo. É assim que se adquire fé. Investir tempo no contato com a palavra, na vida de oração, investir tempo de oração no teu tempo cronológico para que você não perca o kairós de Deus. Você está entendendo? Ana estava investindo no cronos, mas ela estava esperando o kairós. Deixa eu perguntar uma coisa, qual foi a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar para eles? Alguém sabe? A orar. A oração é uma necessidade, não é uma opção. Uma igreja que não tem disposição de ter uma vida de oração, de ter a prática da leitura da palavra, mas espera Jesus voltar e espera ser salvo, está, na verdade, sendo bem incoerente. Uma frase de Billy Graham, eu não entendo como um cristão vive sem orar, se só tem vida quando ora. Ana tinha esse sonho, ela acreditava em Deus, ela era uma mulher que tinha essa disciplina e ela enfrentou 2 opositores. Primeiro opositor que ela enfrentou, primeiro inimigo que ela enfrentou foi, diga comigo, área de conforto. Nós podemos ver isso nitidamente nessa história. Porque quando ela começa a chorar, porque ela não podia ter filhos, porque o sonho dela era ter filhos. Quando ela começa a chorar e ela começa a se desesperar, o seu marido chega para ela e fala assim, Ana, será que eu não sou melhor do que 10 filhos para você? Ele também está escrito nesse versículo que eu li, que ele dava a melhor parte para ela e porção dobrada. Ele propôs ali para ela, olha, você não precisa se desesperar, porque você tem conforto, eu estou te dando conforto. Será que eu não sou melhor para você do que tudo isso? Olha tudo que eu estou te dando. Então, o primeiro opositor numa vida de oração é o conforto, é a zona de conforto. Segundo opositor que ela teve que enfrentar, diga comigo, as vozes proféticas de desânimo. Sabe que existe o profeta do desânimo sempre na nossa vida.
Às vezes é uma pessoa, às vezes é as circunstâncias ali. Nesses versículos que eu li, Penina, que era sua rival, ela ficava caçoando, ela ficava irritando Ana, para desanimar. Mais à frente, nos versículos que a gente não leu, o sacerdote Eli chamou ela de filha de Belial. Achou que ela estava bêbada enquanto ela estava chorando. Ele representa nessa história quando a religiosidade tenta sufocar. Mas Ana não se revoltou, ela foi rompendo. Ela foi rompendo, ela foi rompendo. Assim a gente vê muitas outras histórias na Bíblia. Quando vozes proféticas de desânimo tentaram impedir esses personagens, que foram homens reais, homens de Deus, que Deus levantou para conquistar, e eles tiveram que calar essas vozes. Por exemplo, Davi, quando ele vai enfrentar esse gigante Golias, o gigante tenta falar sobre ele. Será que eu sou um cachorro para me mandar esse tipo? Para me mandar um adolescente? Davi cala a voz do gigante, aquela voz de desânimo falando o que vai acontecer. Você vem contra mim contra espada. Eu vou contra você no nome do Senhor. E hoje eu vou arrancar a tua cabeça. Davi tinha essa consciência. Agora, às vezes você pode estar vivendo situações na tua vida de oração e você pode se questionar, por que Deus não me responde? Talvez em alguns momentos da tua caminhada, nossa, eu nem oro muito, sabe? Dani, sinceramente, eu não oro, porque Deus não me responde. Todas as vezes que eu orei, Ele não me responde. A Bíblia fala sobre isso, eu não vou te falar a minha opinião, até porque ela não interessa. Mas eu vou falar o que a Bíblia fala sobre isso. Tiago 4:3. Vamos ver o que está escrito. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Uma coisa eu vou te falar, Deus não se move pelas tuas emoções, Deus se move pela palavra dEle. Então você pode orar, você pode chorar, você pode estar num momento muito desesperador, Deus não se move pela tua emoção. Não é a tua emoção, o teu choro, o quanto você consegue se expressar, espernear, ou se você está ali contido, isso não importa para Deus. Deus se move pela palavra dEle. Está escrito isso em Jeremias 1:12. Olha o que diz. Jeremias 1:12. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus está vigiando. Então, o desafio do cristão hoje é reivindicar a palavra. Então, no momento da oração, você pode começar chorando e desabafando. Você pode, mas você tem que terminar declarando a palavra. Talvez o que você precisa hoje é reorganizar as tuas prioridades. Ana, quando a gente lê essa história, ela ia todo ano ao templo. Ela tinha essa disciplina. Às vezes as coisas ainda não aconteceram na tua vida, porque o teu posicionamento precisa ser ajustado. Às vezes nós precisamos nos reajustar e ser um discípulo de Cristo de verdade. Como os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, me ensina a orar. A oração que vai até o teto e volta é aquela que é só desabafo. Mas a oração que sobe aos céus é a oração que declara a palavra de Deus. Quando a gente declara a palavra, quando a gente olha para a Bíblia, tem esse contato com a Bíblia, e lê a Bíblia, e alinha o nosso coração com a Bíblia, e no momento de oração a gente fala, Senhor, eu não aceito essa situação que eu estou vivendo, porque na tua palavra diz isso, isso e isso. Aí você está reivindicando. Aí que o céu vai se mover. Não vai ser só uma oração que sobe ao teto e volta. Quando você declara a palavra, Senhor, na tua palavra diz. 1 Samuel 1, 19 ao 20.
Está escrito assim: na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Agora eu te pergunto, por que Ana chegou em casa, se deitou com o marido e o Senhor se lembrou dela e engravidou? Porque ela fez isso muitas vezes. Está escrito na história que ela fazia isso ano após ano. Mas por que o Senhor se lembrou dela só nesse momento? Sabe por quê? Porque tem milagres que nós só geramos em oração. Sabe, eu gerei 2 filhos. E eu me lembro quando eu gerei o Zion. Eu tive uma condição na minha gravidez que se chama hiperemese gravídica. Que foi que eu vomitei muito. Foi assim, eu terminei os 9 meses de gravidez, eu estava com 10 quilos a menos do que eu tinha antes de engravidar. Eu vomitava umas 8 vezes por dia. Por dia. Eu acordava vomitando, era o tempo todo vomitando. Era aquele estômago de viagem que não parava. Meus dentes todos fraco, unha fraca, cabelo caindo, porque o Zion, ele sugava todas as minhas vitaminas, tudo que eu tinha de bom ia para o Zion. Gerar filho para mim foi desconfortável. Com a Heaven eu não emagreci, também não tive hiperemese gravídica, mas eu vomitei muito também. Foi bem desconfortável também. Gerar algo em oração, às vezes não vai ser confortável. Não olhe para os teus limites. Não olhe para aquilo que você não consegue fazer. Tem coisas que são fáceis para Deus. Sabe, pode ser que hoje você olha para a tua situação e você pensa: meu Deus, é impossível, é isso, é impossível eu fazer aquilo. É impossível eu sair dessa situação. Eu queria tanto que fosse diferente. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do teu lado, se você está acompanhado, e diga assim: isso aí é fácil para Deus. Ana queria um filho, Deus foi e deu um profeta. Sabe, eu te digo que existem muitas religiões que tratam os seus deuses, os seus ídolos, como se eles estivessem vivos. Quando, na verdade, aqueles ídolos, aqueles deuses já estão mortos. E o cristianismo tem um Deus vivo. Cristo está vivo. Nós temos essa oportunidade. Cristo está vivo hoje. Ele está aqui hoje. E cada situação que para você é impossível, é fácil para Ele resolver. É fácil. Nós precisamos aprender. Nós temos que ter essa consciência, que temos que elevar o nível de fé e gerar na oração. Gerar toma às vezes tempo. Gerar vai requerer a tua paciência, vai testar a tua persistência, vai testar a tua fé. Vai testar às vezes teu nível de dor.